Então, que Jesus nos ampare neste momento, que juntos, buscando a luz do seu Evangelho, possamos nos fortalecer, compreender quem nós somos e reconhecer a bondade infinita que nos guia. Que a cada dia, Senhor, tenhamos olhos de ver as bênçãos infinitas que nos cercam. Que consigamos sentir os estímulos que nos convidam às grandes mudanças. Que possamos despertar para trazer a alegria no nosso caminho e perceber que o mundo incansavelmente nos apresenta convites para que aprendamos a amar. E assim, logo mais, possamos colher as alegrias do momento do despertar. Que a sua bondade, Mestre, envolva todos os corações aqui presentes e que cada um de nós sinta este amor, esta força, para se sentir confiante, porque todos nós somos capazes de brilhar a nossa luz e construir o verdadeiro bem. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Bom, então, antes da gente mais especificamente começar, eu ia deixar para dar um recado semana que vem, mas eu esqueci do feriado prolongado. Ó, semana que vem, vamos ter nosso estudo normal. Porém, no outro é dia 30. E no dia 30, quem vai estar aqui no Deus e Caridade é o Arthur Valadares. Arthur Valadares é muito conhecido. Então, quem chegar 15 para 7 corre o risco de ficar em pé. A gente não sabe nem como a gente vai organizar a coisa. Então, nós não vamos ter ele como visita. Ele vem para conduzir o estudo. Mas, possivelmente, nós teremos a visita dos amigos das outras casas, porque todo mundo quer conhecer de perto o Arthur Valadares, porque ele é muito novo, porém, ele tem uma fala, eu diria, mais elevada, assim, ele é muito estilo, a base dele é muito pensamento de Emmanuel, então ele é alguém hoje que está fazendo o que o Haroldo Dutra fez em outro tempo, então assim, é um menino que está viajando o Brasil inteiro, começando a ser convidado para o exterior, mas na verdade, eu detesto fazer propaganda assim, de verdade, eu por mim eu não falava nada, porque teria que vir quem vem para estudar. Mas aí é assim como a gente gosta, os demais gostam. Então eu estou avisando para vocês, porque senão quem está aqui comigo todo domingo provavelmente é quem não vai conseguir participar. Então nós ficamos num misto de como fazer isso. Segunda coisa, eu precisaria de vocês do domingo realmente um pouquinho mais cedo, para que a gente consiga, através da música, preparar melhor o nosso ambiente. Porque para quem vem de fora, é um desafio muito grande chegar num ambiente novo. Ele tem que se familiarizar com esse ambiente, achar a sintonia, se preparar. Lógico, se virão outras pessoas, a gente vai ter um dia mais agitado. E é mais desafiador, mais cansativo para quem chega, quando o ambiente não se encontra devidamente harmonizado. Então, o convite é para o pessoal que está aqui todo domingo, chegar mais cedo, sentar mais perto, para que a gente possa pensar
nesse ambiente que deve ser harmonizado, preparado, para que ele se sinta bem acolhido, encontre a melhor sintonia para conduzir o estudo que realmente possa nos tocar. Mas para isso a gente precisa estar bastante receptivo. Agora imagina se a gente chega 10 para 7, fica aquele tumulto, tem uma cadeira aí, tem uma cadeira aí, tem uma cadeira aí, me dá licença, deixa eu passar. E aí um vai ficar bravo porque queria sentar, porque o outro sentou, porque... Então, assim, ó, se a maioria tiver aqui, a gente garante um ambiente mais calmo, para a gente ter chance de aproveitar a presença de alguém que sabe tanto e fazer uma noite que realmente possa nos abastecer. Tá? Então, na verdade, a semana que vem a gente vai até fazer um postzinho, tal, mas aí eu lembrei que tem um feriado prolongado e que muita gente pode ser que não venha, né? Então, por isso nós decidimos falar hoje. Mas, em primeiro lugar, segundo, o que eu estou falando é com vocês hoje, tá? Bora, então. Ó, estamos no capítulo 14, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E hoje nós vamos começar o item 9, que trata a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Ó, esse texto é de 1860 e pouco. Então, ó, essa ingratidão, quando ela fica concretizada no abandono, hoje virou crime. Para a gente entender o quanto isso é grave. E agora, o nosso desafio é raciocinar a gravidade disso. Para a gente sair daquele aspecto que fica naquela coisa moralista, que cobra, que julga, e entender por que ele está falando da gravidade dessa indiferença. Ó, é em particular desse ponto de vista que da ingratidão nós vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, longe dessas coisas que a gente quer alimentar, da revolta, do porquê está fazendo isso com o velhinho, porque a gente fica num discurso que é muito superficial e que só faz julgamento. E, na verdade, ó, toda vez que eu leio o Evangelho, eu não devo pensar em outra pessoa que não seja em mim. Então, esse item não serve só para mim mesma, para que eu possa reconhecer de qual movimento de sentimento ele está falando, porque é uma conversa dentro de mim. Então, para a gente entender a gravidade da ingratidão, nós vamos lembrar isso aqui que nós já trabalhamos um monte de vezes. Tudo começa no pensamento. Absolutamente tudo. Então, olha, o que eu olho que o outro fez, o como eu julgo o outro, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo começa no meu jeito de pensar. E aí, se a gente for avaliar, quando ele falou aqui, ó, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, se o meu jeito de pensar é um jeito ingrato, do que ele está falando? Ó, o meu pensamento é um pensamento egoísta. E todo pensamento egoísta gera o campo que tem relação com o egoísmo.
Só que eu preciso definir em mim qual é a ingratidão. Porque senão a gente vai ter a impressão que nós não temos isso. E eu preciso descobrir quando esse viés do egoísmo ainda se faz presente. Então, nós vamos tentar caminhar um pouco nesse sentido. Depois, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Vê que a Joana fala assim, não é o que eu faço, é o que eu penso. Porque eu posso sentar e ficar quietinha e estar pensando um monte de coisas que tem uma relação com o egoísmo. E ser isso que eu alimento, fomento e nutro na minha intimidade. E como eu vou reconhecer? Porque esse que é o ponto. E para mim, onde está o desafio? Depois aqui, na Revista Espírita, pode-se concluir assim, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, minha família, minha cidade, meu país, meu planeta, tem a relação com isso que eu estou construindo a partir do meu pensamento. Agora, quando a gente fala de ingratidão, para nós, como que a gente ia entender a ingratidão? Ah, tá dando chilique. Pagou. Como a gente registra a ingratidão? Uma injustiça. Normalmente, eu percebo a ingratidão em mim ou no outro? No outro. Quando alguém é ingrato, o que ele fez comigo? Ele não me agradeceu. Ou ele não reconheceu meu esforço e todo o bem que eu fiz por ele. Ok. Segundo passo. O que eu faço? Fico com raiva. Que mais? Fico #chateada. Que mais? Penso numa vingança. Perfeito. Como é a nossa vingança para o ingrato? Eu nunca mais vou te ajudar. Nunca mais. Só que aí começa o nosso problema. Se eu alimentar, nunca mais eu vou ajudar, quando eu perceber aquela pessoa em sofrimento, o que eu tenho que fazer em mim para nem me envolver e ainda falar assim, bem feito, achei pouco, agora você está precisando. O que vai fazer dentro de mim? Eu preciso construir indiferença e egoísmo. Para eu passar diante daquele sofrimento, falar, nem ligo, não estou nem aí. Plantou, colheu, é só o que merece. Tristeza, estou julgando, condenando e fortalecendo, aumentando em mim o meu egoísmo. Para eu ficar indiferente, mas não ter nenhum contato com aquela dor,
e ainda alimentar a ilusão que eu tô certa. Então, ó, é uma capa de egoísmo para fazer essa indiferença funcionar tão grande que eu não posso me abalar de jeito nenhum. E aí, ó, eu viro uma pedra e sigo. Mas convencida que eu tô certa, alimentando o egoísmo. Então, o egoísmo é dentro da lei ou fora da lei? Fora da lei. Quando eu faço coisas fora da lei, ainda falo assim, ó, tô certa, vou fazer de novo, porque eu tenho razão. Ó, quem fica construindo fora da lei, está criando o que para si? Dor é certeza absoluta. Então, quando eu julgo, condeno o outro, eu reconheço as coisas que eu recebo que me ajudam para que eu seja grata? Não. Então, eu fico mais ingrata que ele, falando que o ingrato é ele. Gente, eu estou começando a enxergar coisa que não existe, porque eu estou julgando e condenando alguém por ingratidão e não estou vendo quem sou eu. Lembra quando Jesus falou assim, ó, por que que vocês olham o cisco no olho do outro e não enxergam a trave no vosso? Ou seja, ó, talvez ele fez uma ingratidão assim que me chamou muita atenção e eu vou ficar condenando por essa ingratidão. Mas essa que eu estou fazendo diante de tudo que a vida me ofereceu, diante de todas as oportunidades, eu não registro. E olha só, por livre e espontânea vontade, eu vou alimentando isso, nutrindo e cada dia ficando mais indiferente e mais vingativa. Essa era a gravidade da coisa. Uma das. Ó, mas se fosse claro assim, estava até fácil. Mas vamos lá, que isso vai ter um monte de nuance. Então, ó, eu fui lá e ajudei a pessoa, mas ela foi ingrata. Então, ó, vai soar para nós como uma injustiça? Ai, que injusto, eu me esforcei, dediquei, a pessoa nem deu bola. E olha só, o egoísmo e o orgulho, eles trazem muitas camuflagens para disfarçar e a gente se ajeitar. Então, eu posso dizer assim, sofri tanto, fiquei tão decepcionada que a pessoa fez isso, que hoje eu tenho medo de me aproximar de gente. Eu não consigo mais ajudar, assim, porque eu desconfio das pessoas, porque elas são muito ingratas. E seguramente eu vou sofrer de novo. Então, a minha ajuda tem um limite muito grande, porque eu não me envolvo. Porque eu jurei para mim, eu nunca mais vou sofrer. Sabe, eu sou boa demais. E quando eu ajudo, e aí eu sofro, então eu não me envolvo mais. Qual a chance desse discurso ser verdadeiro? Nenhuma. Só é verdade que eu sofro. Isso é verdade. Mas eu sofro porque eu sou boa demais. Ou eu sofro porque quando a pessoa que eu estou dizendo ser ingrata, ela faz aquilo que ela pode, que ela sabe ou que ela entende, eu sofro porque eu me decepciono
que ela não reconhece essa bondade que eu digo ter. Ó, estou sofrendo porque eu sou boa ou porque eu sou iludida? Essa é a armadilha do orgulho e do egoísmo. A minha impressão é que eu vou sofrer por amar demais. Mas, na verdade, o sofrimento conta que eu amo é de menos. Por isso, eu me decepciono com aquela pessoa. Mas esse ainda não é o nosso problema. O nosso problema é entender quanto em mim existe ainda de ingratidão. Quanto eu ainda arrasto em mim essa construção que me torna indiferente. E na indiferença, eu fico ingrata a qualquer esforço que o outro faça. Porque, ó, eu não quero me envolver. Eu não quero esse contato. E para isso, eu preciso ficar nesse lugar de indiferença. Porque o indiferente, ele é ingrato. Ele não reconhece que ele precisa do outro. E muitas vezes ele vai até dizer assim, fez porque quis, não te pedi nada. Que é como se eu estivesse dizendo, eu me basto, você apareceu, fez, mas eu não te pedi. Então, olha quantas nuances a gente vai ter que ir avaliando. Então, ó, esse jeito de pensar, lembra, ó, faz essa atmosfera que é o que entrelaça com o outro. Atrai situações, repele situações. No pessoal, no familiar, na cidade, na nação, no país, no planeta. Por quê? De nós gratidão. Ele tem algumas coisas assim que a gente vai perder a pressa, porque tem coisas que a gente repete num monte de estudo que são tudo nesse item que trata dos laços. Antes da gente ir agora para umas definições do Emmanuel e da Joana, para a gente pensar, por que será que ele falou assim, ó, aqui nesse começo, que revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Por que será que ele falou que ingratidão com os pais é ainda pior que qualquer outra? O que vocês imaginam? Por que será? Ó, é tudo por lógica mesmo que a gente está indo. Eu só vou fazer uma pergunta séria. Vocês não respondem porque a pergunta é muito difícil, ou é vergonha de responder e a tia muito sem educação? Ó, a Lu tá falando assim, ó, será que é porque os nossos pais foram as pessoas que mais fizeram por nós? Vai ter gente que vai falar assim, ó, mas eu não vivi isso. E o que a Joana vai falar tem muita relação com isso, tá? Independente, lembra quando a gente começou esse capítulo que eu falei assim, ó, diferente dos animais, o ser humano, se ele não tiver alguém por ele nos primeiros anos de vida, ele não sobrevive. O cavalinho, ele acaba de nascer,
Depois que ele se dá uma ajeitada, ele já vai começar a andar e já vai passar atrás da égua. Ele mama, mas ele começa a se virar comendo capim também. Então, a gente vai ver, ó, que no reino animal, eles têm uma independência. Para nós, homens, isso não é verdade. A gente nasce e traz a necessidade do cuidado. Que se não for o pai e a mãe, vai ter que ser alguém que faz essa função, mesmo que seja numa instituição. Alguém precisa cuidar, caso contrário, eu não tenho vida. E ela faz exatamente esse tipo de reflexão. Se a oportunidade da vida já não é o bastante para que eu agradeça. Então, a gente precisa começar a pensar nessas situações e ver que salta a nossa vontade de falar assim, ó, ah, mas me abandonou, ó, isso é dele. A ingratidão é minha. Abandonar, problema de quem abandonou. Ser ingrato, problema meu. E eu preciso descobrir por que, com este estímulo, eu só consigo essa reação. Porque senão eu vou fortalecer orgulho e egoísmo, alimentar desejo de vingança, desejar o mal e não vou perceber que a atmosfera eu construo à minha volta e vou passar a vida justificando a minha dor, falando do que o outro fez. Mas o que o outro fez é uma construção dele, é a atmosfera dele. Eu tenho que saber resolver a minha. Por isso que eu preciso identificar como eu penso isso, como eu lido com esse estímulo. Porque, caso contrário, eu fico sem compreender os resultados que a minha vida apresenta no meu caminho. Porque eu estou distraída da minha atmosfera e estou falando da do outro. E a do outro não faz nenhum efeito em mim, mas a minha faz, o tempo todo. Então, isso é o que a gente vai fazer o esforço. Ó, aí o Emmanuel traz o seguinte, ó. A ingratidão não é planta de campo contrário. O que é isso? Quem é ingrato comigo é os pezinhos de alface, que é tudo junto comigo. Os pezinhos de couve do outro canteiro não me faz sentir nada com ingratidão. Ninguém aqui vai ficar super decepcionado, triste e abalado. Ai, fulano bateu na minha porta, eu levei um lanche, e ele falou, lanche não gosta e tacou no chão. Eu vou falar, nossa, que pessoa orgulhosa. Ó, acabou a conversa, acabou. O que eu sinto por essa pessoa? Nada, nem lembro direito quem que é. Isso não me abala. Agora, a plantinha que é coladinha comigo aqui, juntinho, que eu me esforço, que eu me dedico e que ela não me reconhece, essa eu sinto. Por isso que ele está falando, ó, ingratidão não é planta de campo contrário. É sempre de alguém que eu tenho vínculo. Sempre. Então vai ser pai, mãe, irmão, primo, alguém que eu tenho contato, que eu tenho proximidade. Oi. Hum. Né? Você também não está ajudando o outro só dando de alimentar. Fala, né? O animal ali, tá? E eu acho que o outro, aquele que está mais próximo da gente, talvez não tenha esse sentimento, mas assim, de que o outro precisa também dar os pulos dele, que ele precisa crescer, que ele precisa ser independente, né? Porque eu acho que essa dependência também sempre do outro, esperar você fazer, né? E ele nunca nem vai compreender
o quanto que você está doando, né? E fica uma coisa de, como poderia dizer, de só esperar mesmo, sabe? Achar que aquilo é natural. Ó, então, eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem que pensar. Porque, olha só, quando que eu devo fazer o bem? Sempre. Agora, eu tenho que discernir o que é o bem. Porque as... Tem uma questão que vem me incomodando faz tempo, que é essa definição do que é gratidão. Porque eu posso estar fazendo um movimento achando que é gratidão e não é. Por exemplo, eu posso ter um filho e estar pagando uma pessoa para olhar ele e entender que isso é gratidão. Eu posso ter um filho que tem necessidades especiais. Sim. Então, mas por que você seria grato por você pagar uma pessoa? Você quer que ele seja? Será que ele tem que ser grato? Então, eu acho que aí, ó, a gente tem que entender o seguinte, ó, quando que eu tenho que fazer o bem? Sempre. Agora, o que é o bem de verdade? Porque se eu não fizer o exercício de me colocar no lugar do outro e avaliar a situação, eu posso resolver coisas de forma prática, mas que não seja o bem. Então, avaliar isso, porque a gente fica nesse conceito, mas eu dei tudo de bom e do melhor. A melhor escola, o melhor isso, o melhor aquilo, e ele não reconhece. Então, mas o meu tempo de qualidade com afeto eu dei, ou eu só paguei a conta mesmo? Porque às vezes eu vou esperar gratidão de coisas que eram desligadas de sentimento, de atenção, do olhar para o outro. Eu fazia coisas práticas, mas não coisas do sentimento. E aí eu não vou ter resultado mesmo. Então, se a gente se distrai com isso, então quando a Denise falou assim, ó, se eu fizer tudo, o meu filho acostuma, é verdade, acostuma mesmo. Se todo dia eu arrumo a roupa do meu filho, ele pode ter 15 anos, ele vai tomar banho, cruzar o braço e esperar arrumar a roupa dele em cima da cama. Eu diria que aí, não é que ele é ingrato, ele ficou lerdo mesmo, uma pessoa sem iniciativa. Mas não é porque eu me dediquei, eu limitei, eu tolhi, e eu não vou ter resultado nenhum com isso. Então, ó, eu vou ter que avaliar muito bem o que é que eu estou estimulando para entender, porque senão eu vou esperar coisas que eu nem plantei. E aqui ele está falando de uma coisa que é muito concreta. Ó. Às vezes a gente não faz o nosso melhor por uma pessoa e ela vira as costas e não reconhece. E se você falar, ela vai falar, mas eu não te pedi, você fez o que você quis. E aí a gente fica arrasado. Arrasado. Então, por isso que ele está falando, ó, a ingratidão não é planta do campo contrário. É sempre onde você tinha uma expectativa com aquela pessoa. E a pergunta é, qual era a minha expectativa com essa pessoa? Por que eu alimentei essa expectativa? E nesse campo aí de filho, gente, eu acho um problema. Porque às vezes o filho não é bom aluno, a gente fala assim, eu estou te pagando a melhor escola. Ué, e porque você pôs na melhor escola, ele tem que ser o melhor aluno? Ele não pode ter dificuldade? Ele não pode ser a pessoa que não ama
Ele vai estudar, mas não é aquilo que ele mais deseja na vida? Ou seja, ó, eu estou jogando é a minha expectativa. Eu quero que ele seja grato. Não, eu quero que ele cumpra o papel que eu determinei. Nós não estamos falando de bondade, não. Nós estamos bem distante da esfera do que pode gerar ingratidão. Seria fazer sem ter nenhuma expectativa. Fazer por amor, sem esperar nada. Exatamente. Porque aí eu já não estou nem fazendo bem. Eu estou determinando um script que a pessoa tem que cumprir. Ó, só para a gente... Se a gente for pensar em espíritos eternos, então vamos lá. Em vidas passadas eu prejudiquei, eu traí, eu baguncei a vida de um ser humano. E ele, com todo direito, tem muito ódio, tem muita mágoa, tem muito desejo de vingança. Aí ele pode nascer como meu filho, ou ele pode nascer como meu pai. E se ele não foi ingrato, se pelo menos ele conseguisse dar bem comigo, se eu, desde que ele é pequeno, eu levar ele, eu ensinar o evangelho, seja na casa espírita, na católica, não importa. Eu pus o evangelho na vida desse ser humano, eu mostrei Jesus, eu fiz meu melhor. E ele, pelo menos, ter uma vida mais ou menos comigo já foi uma vitória, porque a gente não, às vezes a gente esquece que nós somos espíritos eternos e nós não sabemos a condição daquele filho revoltado. E a Luciana falou uma coisa importante: a lição não é para o outro, a lição é para a gente. Eu, como pai, tenho que fazer o meu melhor e sendo caridoso comigo, porque tem um ditado que diz que criança não tem bula. Nem sempre a gente sabe, como pai, quando a gente tem que ser mais duro, quando a gente tem que ser mais amoroso. É algo de um dia de cada vez, de experiência, de teste. Errei dessa forma, vou fazer diferente, mas tem que ter movimento. Ninguém cresce sem esforço. Então, assim, não é desculpa de eu não saber fazer, mas se eu me esforçar para fazer o meu melhor, errei assim, vou fazer diferente, envolvendo o amor, sintonizar com a espiritualidade e não der certo, pode ser que para a gente não deu certo, mas talvez nessa vida a gente está um pouco mais próximo do que lá atrás. Ó, aí, vamos juntar tudo isso agora, ó, e o Emmanuel diz assim: o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Então, quando ele está falando das nossas boas obras, ele não está falando da gente construir uma coisa lá fora. As boas obras do bem que eu vou construir na minha intimidade. Então, muitas vezes, a gente vai ficar abatido e falar assim: nossa, quando precisou, eu fiquei lá, tive paciência, eu ajudei, eu participei, e agora a pessoa nem me olha, virou as costas. Nossa, era tão amiga e agora me trata desse jeito. Então, ó, é nesse lugar, no nosso próprio terreno, ali, o pezinho de alface que estava junto, é que vai trazer o desafio. E é nesse lugar que eu preciso pensar, ó. Por isso que ele está falando, ó, por que mais temível? Porque às vezes eu fiz uma dedicação, eu realmente me importei com aquela dificuldade, mas a hora que ele não responde como eu gostaria, eu ponho a obra no chão. E falo assim, ó, não sei se eu tive paciência.
Ou se era só a minha expectativa de sentir o prazer e falar assim, fui eu que ajudei a superar a dificuldade. Fui eu que resolvi tal coisa. Fui eu. Então, ó, parecia que eu estava fazendo uma obra, mas quando o estímulo veio diferente na resposta, eu vou avaliar se realmente tinha uma obra. Por isso que há a questão. E quando eu perguntei, ó, por que será que ele começa falando de pai e mãe? Porque não tem como negar a importância desse vínculo. Não tem como eu não perceber essa relação que é tão concreta e tão presente. Agora, se eu não consigo entender isso no que é concreto, que está na minha frente, como que eu vou conseguir trabalhar gratidão e boas obras naqueles outros que serão os irmãos em humanidade, com os quais eu não tenho um vínculo que me segura tanto? Por isso que a gente já viu tantas vezes, ser calma, tranquila, aqui por 1 hora, se eu não conseguir nem isso, tá ruim mesmo. Mas onde que eu vou avaliar que tipo de obra eu tenho? Nas relações de proximidade, naquelas que são estímulos frequentes. Porque é ali que eu vou entender quanto tem de calma, quanto tem de boa vontade, quanto tem de paciência. E é ali que a estrutura se faz. Ah, eu vou lá, ajudo na... Se eu não conseguir ajudar lá na sopa 1 vez por semana, durante 2 horinhas, nossa, eu não consigo controlar 2 horas da semana? Aí eu tô ruim mesmo. Agora, ali em casa, guarda o sapato tá lá, guarda o sapato, não, apaga a luz, apaga a luz. Então, pode ser que na terceira vez o apaga a luz vai ser comunicado em alto e bom som que a vizinhança do terceiro quarteirão à direita, do terceiro quarteirão à esquerda, os da frente, os para trás, vão todo mundo ouvir. Uai, mas eu falei que eu tinha paciência. Mas na terceira vez eu mostrei que eu não tenho nada. Era só um ensaio mesmo. Então, nem obra tem. Então, é fundamental, porque é onde a coisa se estrutura. Agora, ó, se nesse concreto real não tem, por que eu imagino que vai ter no abstrato? No distante. E aí que vai ser a grande diferença. E aí ele diz, ó, nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Então, o que mais dói mesmo é quando as pessoas que a gente mais ama, que a gente é mais capaz de dedicar, agem com esse viés da indiferença e da ingratidão conosco. E às vezes a gente fica revoltado. Fulano só me procura por interesse. Quando minha irmã me liga, eu já sei, ela vai pedir coisa. Eu já tenho essa certeza dentro de mim. Ela nunca me procura para a gente compartilhar, é sempre para pedir. Ela só tem interesse. Então, ó, é nesse círculo que a dor aparece. E a pergunta é, quem é que tem interesse? Ok, o interesse é dela, o problema dela. O que eu vou ter que ajustar é por que eu reajo tão mal a esse estímulo. Que dor é essa?
E aí a gente vai voltar no começo. Se a pessoa me procura por interesse, o que eu tenho vontade de fazer com ela? Ela vai conversar e eu vou virar as costas, ela vai falar sozinha. Só que como eu sou uma pessoa inteligente, de comportamento, eu sou joia, a gente ouve assim, ó. Falou, entrou aqui, saiu aqui, eu não dou nem bola pra você. Não vou fazer nada do que você está me pedindo. Então, ó, ela, problema dela. Identificar por que que me dá essa vontade de reagir desse jeito, é o que eu vou ter que fazer. Aí, para a gente melhorar mais um pouquinho, a Joana agora muda um pouco o foco da história. E imagina a gente, ó, porque eu estou falando do outro, mas pensa só. Todo mundo aqui deve saber de gente que quando a gente chega, vira as costas pra gente. E ouve que essa cara de nada, e que você fala assim, conversei sozinha. A pessoa não me deu nem bola. Ó, que estilo é esse que eu trago, que a pessoa já reage assim para mim? Sabe aquele negócio que o povo da internet brinca? Fala assim, a estrela cadente, passou, faz pedido. Ou seja, será que eu sou a pessoa que chego e está todo mundo armado, sabendo que eu vou pedir coisa, já está todo mundo um passo atrás, falando, lá vem ela pedir. Ó, por que as pessoas me registram dessa forma? Porque senão eu sei falar do outro, mas eu não sei falar de mim. E aí é o meu problema. Outra, né? Aqui, ó, já é da Joana. Os ingratos conduzem o coração enregelado pelo egoísmo e vivem asfixiados na soberba. Então, a gente pensa que o ingrato desenvolveu essa indiferença e assim, ó, ele toca a vida. Ela está avisando, ó, não é isso. Ele está, ó, escravizado no egoísmo dele, ele endureceu dentro daquele egoísmo e ele vai ficar asfixiado na soberba. Então, ó, ele fica tão fechado nele, ele não pode confiar em ninguém, que ele vai cada vez ficando com um espaço mais restrito para ele mesmo. Não se cansam de explorar e estão quase sempre insatisfeitos. Por que que ele explora? Porque toda hora ele quer pedir coisa. Ele quer pedir coisa. Ele quer pedir coisa. Só que nada do que ele pede torna ele satisfeito. Então ele só. A Bel e a Dona Dalva estão me chamando? É? Eu estou tentando falar, tem duas assim. Eu falava, gente, será que isso é comigo? Então a Luciana é minha filha. A Luciana está numa posição aqui muito difícil, porque ela tem a mãe presente e uma filha presente e está falando de ingratidão dos filhos. Mas a gente tem que pensar como mãe o seguinte: quantas oportunidades também um filho dá para a mãe? Oportunidade de dividir o serviço, de trabalhar, de fazer. É uma oportunidade que também nós, mães, precisamos ser gratos. Os filhos nos fez crescer. Os filhos nos deu outra visão de mundo. Os filhos, com a atitude deles, nos colocou assim no rumo certo. Eu acho que os filhos também devem ter esse momento de gratidão aos filhos. Os filhos foram lições do todo dia, lições de toda hora, de fazer-nos ver se somos egoístas, se dedicamos o quanto nós pudermos. Então, eu acho que os filhos também merecem esse enfoque de gratidão das mães, dos pais, para com os filhos, que nos dão oportunidades muitas para nós nos aperfeiçoarmos. Então, vamos lá, ó. Não se cansam de explorar e quase sempre insatisfeitos.
uma das imperfeições do caráter humano que merece cuidados especiais e correção adequada é a ingratidão. Então, ingratidão é muito dolorido. Quando vem de filho, é pior ainda. Mas olha só a profundidade da Joana. Se você tem um filho ingrato, provavelmente ele é insatisfeito. Ele vai reclamar da casa, ele vai reclamar do seu jeito, ele vai reclamar de tudo que se oferece. E ela está avisando, é uma imperfeição do caráter que merece cuidados especiais e uma correção adequada. É como se ela estivesse avisando. Esse egoísmo já degradou numa patologia da alma. E isso precisa de atenção para ser reconduzido para que isso não agrave. Porque senão, essa alma adoece de tal forma que ela vai ficar escravizada nesse lugar de dor. E às vezes, por não entender, a gente se limita a ficar bravo, revoltado com o ingrato. Então, olha o lugar que a Joana convida para a gente olhar. E quando eu tenho alguém adoecendo do meu lado, não adianta eu ficar brava. Não adianta eu falar para o diabético assim, você tem que produzir insulina. O que é isso? Você não pode ficar desse jeito, não. Adianta fazer isso? Eu tenho que achar como é que é o caminho que equilibra o diabético. Então, quando eu lido com a patologia da alma chamada ingratidão, eu vou ter que pensar, como é que eu ajudo essa pessoa a achar o lugar de equilíbrio e sair desse lugar doente? Começa a pensar, o que a gente pode fazer? Que difícil. E aí ela diz, se alguém te retribui com a ingratidão o bem que doaste, não te entristeças. É melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Se for em relação ao filho, de verdade, se ele é ingrato e eu reajo com vingança e fico ingrata a tudo que Deus me ofereceu, eu não tenho a menor chance de ajudar. Porque como é que eu ajudo um ingrato? Só aprendendo a ser. Porque se eu não sei ser grata, como é que eu ensino uma coisa que eu não sei? Não tenho chance. Então, o único caminho de ajudar um ingrato é aprender a ser grato. Então, se ele me revolta, se ele me entristece, eu não estou sabendo o que fazer para auxiliar. E isso chama abandono. Eu abandono essa pessoa, porque eu também não quero aprender isso para ter que ajudar. Abandono afetivo. Vou continuar pagando a escola, o melhor dentista, o melhor médico, mas não vou aprender afetivamente o que você está precisando. Se vira. Porque de mim, você vai ter a braveza, a chamada de atenção, a punição, mas não o que eu acho que você precisa aprender. O ingrato é alguém que enfermou, ou seja, alguém que ficou doente. O ingrato é alguém que te merece compaixão. O ingrato é um coração que se deixou enlouquecer. Acho que agora a gente volta para o Evangelho. Então, quando ela fala enlouquecer, é nesse sentido. Eu não enxergo o que é de fato. Eu acredito que essa ingratidão, esse desejo de vingança que eu estou construindo em mim, que é totalmente fora da lei, vai dar um resultado bom. E olha como a gente fica enlouquecida, a gente faz assim, eu vou ensinar, você vai ver como que eu vou ensinar, ele vai aprender, porque agora eu vou tirar tudo, vou deixar sem nada. Eu estou ameaçando, falando de punição, e imaginando
que fora da lei de Deus eu vou ter um bom resultado. Ou seja, eu estou acreditando numa coisa que não existe. É uma loucura. Acredito em coisas que não são verdadeiras, que são coisas que eu que inventei. Por isso que ela falou, o coração é enlouquecido. Porque ele é ingrato? Não, eu também. Eu estou fazendo tudo fora da lei. Então, é dessa profundidade que ele está discutindo para a gente entender, quando ele fala assim, ó, a ingratidão com os pais é uma coisa odiosa, porque é como se eu assumisse que eu não aceito as leis de Deus. Eu quero impor as minhas e que as minhas prevaleçam sobre tudo que Deus fez. Aí dá repulso em todo mundo. Então, olha a complexidade do lugar que ele vai discutir esse item. Mas a gente vai depois aos poucos. Deu para entender o problema da nossa ingratidão? Que tamanho que é? Ó, então o problema da ingratidão, pensa só, fixa isso, ó. É o que eu vou construir na minha atmosfera. E o que eu vou atrair para mim com isso que eu estou construindo. Essa lá, pode fechar. Viu? A gente tem que observar muito bem como que eu me comporto com o meu próximo. Então, eu tenho que vigiar o meu comportamento, se eu estou sendo ingrato ou não, porque isso é da minha responsabilidade. Agora, se o outro é ingrato para comigo, o problema é dele. Eu só tenho que aceitar e perdoar. E com relação aos filhos, há um planejamento reencarnatório. Então, Deus nos dá os filhos, o marido. Então, cada um traz as suas dificuldades e necessidades. Então, eu tenho que educar e, sim, o mais importante, dar o nosso bom exemplo. Porque não adianta eu ensinar uma coisa e não exemplificar. Então, é muito importante isso, que a gente tem que ficar muito atento. Verdade. Tudo bem? Podemos encerrar. Semana que vem a gente volta. Ou alguém quer fazer mais alguma colocação? Lu, como que eu sei que eu estou sendo suficientemente grata aos meus pais? Ó, nossa, que pergunta boa e difícil. Quando você reconhece que o estímulo é importante e você está tentando superar dentro de você qualquer limite que aconteça, porque olha só, a gente não recebe só estímulo que acordam coisas boas. Às vezes, a gente vem com pessoas próximas que trazem muitos desafios e que inicialmente pode me dar uma revolta. Mas eu entendo que a lei de Deus está certa, que isso a gente está junto não é por acaso. Aí eu começo um trabalho assim, ó. Eu não concordo com esse jeito, mas eu respeito. E eu vou aprender justamente um caminho mais equilibrado, porque assim eu aprendi como não fazer. Então agora eu vou aprender como fazer. Mas eu reconheço, ó, esse estímulo foi muito importante. E aí eu vou me preparando para gostar dessa pessoa, apesar da dificuldade que ela me apresenta. Eu dou a ela o direito de ser como ela é. E eu, a responsabilidade de aprender a amar do jeito que ela dá conta de ser. E isso é expressar a minha gratidão. Então, eu não vou ter nenhum plano de assim, ó, nossa, quero ficar maior de idade, casar, ir embora e não ver nunca mais. Então, assim, eu não tenho nenhum plano de abandono, de recusa, mas sim de superar em mim para fazer por ela o que eu gostaria que fizessem por mim. E se não foi ela que fez? Não tem problema.
Eu vou fazer, porque isso é a minha parte. A vida vai me trazer a resposta por o caminho que for possível, porque é isso que pode ser. Porque muita gente lida mesmo, gente, com desafios. Tem gente que tem pai alcoólatra. Tem gente que tem pai e mãe que abandonou. Tem gente que tem pai e mãe que ainda é violento. Então, a gente não está falando só de coisas do extremo equilíbrio. Mas, se eu reconhecer que tudo tem um porquê e um para quê, eu não concordo com isso. Mas foi estímulo que me chegou. E a partir disso, eu vou ver, o que eu posso fazer para superar esta dificuldade? Porque esse lugar de doença é o dele. E o doente precisa de cuidado. Então, lembra que Jesus falava: eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de muito amor é o mais adoecido, porque ele precisa de cuidado. E se ninguém o respeitar, ele não vai aprender o que é respeito. Se ninguém tiver paciência com ele, ele não vai aprender o que é paciência. Ele vai sair convencido que esse jeito truculento é o jeito certo, porque ninguém ensinou. Então, é um grande desafio, mas eu tenho que ver, e ao longo do texto ele vai dar algumas medidas desse desafio para nós. Vou deixar o microfone. Igual, tem o profissional e tem o pessoal. Eu ajudei alguém, tá? Eu ajudei de bom coração. Então eu ajudei um familiar de bom coração. Aí depois joga no meio na cara. Aí depois vou dar uma de Joãozinho sem braço, vou dar uma desentendido. Aí depois, como é que você tá? Não. Aí vou fingir, aí depois a pessoa quer uma amizade, quer tudo tranquilo, tudo normal, como se fosse nada tivesse acontecido. Então, como se diz, vamos deixar tudo ok? Ok, beleza. A pessoa depois esquece que, fulano, aquilo, tal. O profissional e o pessoal. Então, acaba afetando a pessoa. Você fica triste, você fica chateado? Sim. Mas acabou, morreu e pronto. E a vida que segue. Então, isso é um desafio e a gente vai precisar aprender a perdoar. Porque se você tentar fazer de conta, você vai conservar uma dor. Então, quando você lavar a mão de alguém, você fala assim, eu vou lavar, mas a outra não sei se lava. E ela pode ser sem braço de verdade. Porque às vezes, a gente ajuda quem não tem condições de retribuir de forma nenhuma. Tanto no profissional como no pessoal. Eu tenho que garantir que eu fiz. E se o outro não fizer? Eu tenho que me preparar para perdoar. Porque a mágoa corrói a mim, não corrói o outro. E aí eu vou ter mais um problema. Entendo. Então, independente se é a mãe ou o filho, vai dar mais quem tem mais. É isso, né? É isso. Independente se eu sou a mãe, se eu sou o filho, quem tem mais, dá mais. Quem vive mais a lei de amor, que enxerga mais, é quem tem que começar a resolver. E é quem vai sofrer mais. Porque quem não vê, não sente. Mas quem vê, agora sente e identifica onde está a falha. Então, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como vedes, agora tem. O Edão falou, paga a luz, senão ela não vai parar de falar hoje.